Bom, vamos dar início aqui. Eu vou explicar para vocês, quero inicialmente dar as boas-vindas, né, na disciplina, nesse componente curricular que é chamado Fundamentos da Computação. Aí, que significa esse componente curricular? Eu sou engenheiro, sabe? Mas eu gosto muito de computação. Estou no departamento, meu nome é Dante, né? Dante Medeiros. Estou no departamento de computação, que é chamado departamento de informática. Esse ano vai fazer 40 anos, entrei com 21 anos. E estou aqui no departamento. Gostei, sempre fui um engenheiro que gostou, sempre desde antes eu trabalhei numa empresa quando eu tinha 15 anos que era representante da HP, vendia, né? A HP não tinha computadores como hoje, mas era representante da HP. E aí fui gostando, na época não tinha computação, tinha engenharia, fiz engenharia e depois já entrei no departamento de computação. Então, assim, gosto muito da disciplina, gosto muito da área de computação, né? Então, eu peguei, tenho alguns anos também que eu já trabalho com essa disciplina inicial e no EAD. Então, o que dessas minhas experiências, nós vimos o seguinte, explicar para vocês, começar ali com os objetivos da disciplina. O objetivo da disciplina é instrumentalizar vocês para depois trabalhar com linguagens de programação, saber programar computadores, né? Então essa é a ideia. Então nós vamos trabalhar com uma linguagem de programação, nós vamos usar conceitos de programação. Então sempre o objetivo de um componente curricular, ele é expresso em uma competência, em uma habilidade que o aluno deve adquirir após ele realizar aquele componente curricular. Então, qual é a competência aqui que vocês devem ganhar após trabalhar aqui nesse componente curricular? É saber ter noções de programação de computadores. Então, para isso, nós escolhemos uma linguagem chamada Pascal. É uma linguagem das mais utilizadas? Não, não é. Mas por que ela é importante aqui, o Pascal, com a experiência que a gente teve? Tem linguagens muito mais sofisticadas, mas essas outras linguagens, elas têm uma certa dificuldade de aprendizagem, porque a computação, ela é um pouquinho diferente das outras áreas. Por exemplo, nós vamos trabalhar com biologia, a gente pode trabalhar com matemática, com física, história. Então, essas disciplinas, essas áreas, né, a natureza do conteúdo programático tem certas características, mas nós estamos muito acostumados a trabalhar, por exemplo, com história, com filosofia, porque desde lá do nosso pré-primário a gente teve algumas matérias com natureza semelhante. A matemática, por exemplo, ela sempre nos acompanha, seja lá no ensino fundamental, depois no ensino superior. Então nós já estamos acostumados com a natureza da matemática. Nós também estamos acostumados com a biologia, enfim. Mas a computação, ela é um pouquinho diferente. Eu noto assim, eu lembro quando eu comecei a estudar a computação na engenharia, e aí eu lembro que tinha bons alunos que passaram no vestibular, tiraram notas boas, iam bem em matemática, em outras disciplinas, mas na computação eles tiveram uma certa dificuldade. Mas por quê? Porque aquela disciplina era diferente da que nós estávamos acostumados a ver. Era uma disciplina que merecia, sim, uma certa técnica do professor para ele trabalhar com os alunos. E muitas vezes eu acredito que na época, que faz mais de 40 anos que eu estudei essas disciplinas iniciais, né, como aluno, então eu vejo que ali a compreensão do professor era outra. Então hoje evoluiu-se, né, a gente fez assim alguns estudos, então nós conseguimos aí, vamos dizer o seguinte, fazer essa mediação desse conteúdo para que o aluno possa ganhar certas habilidades e competências. Então, a programação é realmente algo assim importante para nossas vidas, importante para a física. Boa noite, Ladislau. Importante para o nosso trabalho, importante para a nossa vida, né? Conhecer o que acontece nas nossas vidas. Então é uma coisa assim que é importante estudar, vai nos ajudar no dia a dia. E isso é importante. Por que nós vamos à escola? Por que a gente vai para a escola?
Bom, a gente vai para a escola porque lá na escola, ou aqui na escola, vamos dizer assim, existe um saber que ele é testado, validado, experimentado, sistematizado pela sociedade e ele é então apresentado ao aluno, ele pode assimilar esses conhecimentos de uma forma mais rápida, de uma forma que com ajuda, né? Ou seja, de material didático, seja do professor, seja do tutor. Então, a função da escola é que você ganhe essas habilidades, essas competências de forma mais rápida. Bom, então, nesse sentido, estudar computação tem tudo a ver com a nossa vida no cotidiano. Os computadores fazem parte das nossas vidas. Você abre uma geladeira hoje, tem geladeira que tem chip. Você entra na sua casa, o teu alarme é integrado com as cortinas, é integrado com a banheira. Hoje, quer dizer, o seu carro tem uma série de componentes eletrônicos que, na verdade, não deixam de ser computadores. São computadores que eles são dedicados. Você vai usar o seu relógio, ele é praticamente um computador, se você tiver um relógio digital. Na época que eu estudei, o computador tinha 32K de memória. Hoje um relógio desse digital tem mais memória do que o computador quando eu estudei, para vocês terem uma ideia. Então, como evoluiu, isso tem... os computadores têm, assim, feito a diferença no mundo de hoje. A gente vê que muito tem se aprimorado na medicina, nas construções, na física, mas graças aos computadores que ampliam a nossa visão, deixam eles criam possibilidades da gente fazer as coisas mais rápidas e, enfim, né, eles nos auxiliam em tudo, ampliam a nossa visão, eles ajudam a gente a se expressar melhor. Então, computador é bom para tudo, tá? Bom, então o nosso componente curricular se chama Fundamentos da Computação. Como eu disse, a gente escolheu uma linguagem de programação, é o Pascal. E por que dessa linguagem? Porque ela é muito estruturada. Aprendendo com essa linguagem, é fácil migrar para outras linguagens. Porque você fala, mas aqui no Brasil tem gente que eles começam com uma pseudolinguagem e depois, tipo, uma linguagem em português e depois vai para a linguagem de programação. Eu acho, a experiência que eu tenho, a gente perde muito tempo com a pseudolinguagem para depois transformar numa linguagem de programação. Então, é melhor ir direto na linguagem de programação. E essa linguagem ela é bem fácil, ela é bem acessível. É uma linguagem que tem uma curva de aprendizagem muito boa. E aí ela vai servir para você assimilar outras linguagens. Além disso, a disciplina aqui, ela vai te dar essas noções, né, do que você vai poder trabalhar, como o computador interage com outras coisas, quais são os componentes do computador, como eles se relacionam. E hoje a gente praticamente tem um computador na mão, que são os celulares, que na realidade são computadores dedicados que servem para uma série de coisas, inclusive a gente pode programar os celulares também, por meio de uma linguagem de programação. Tá? Então, justificando por que a gente escolheu a linguagem de programação Pascal, porque ela é uma linguagem que para o EAD ela é a mais apropriada no momento. Temos linguagens mais poderosas, mas essa é a que ajuda a assimilar melhor os conceitos e ela torna mais fácil a migração dela para outras linguagens. É muito próximo para outras linguagens. Então, por quê? Porque ela é bem estruturada, bem organizada e isso ajuda você a pensar na programação, ajuda você a realizar um programa de computador organizado. Tá? Bom, vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta, eu estou falando, mas a gente está aqui conversando, interagindo. Tá? Eu produzi um guia didático, não sei se vocês conseguiram acessar esse guia didático. O guia didático, eu vou projetar ele aqui para vocês. Ó. Ele vou projetar aqui a tela cheia, que vai ficar um pouquinho melhor. Aí, às vezes alguém está com celular, alguma coisa assim, e aí essa tela aqui ajuda a ficar melhor. Então, veja se vocês estão conseguindo ver. O guia didático que eu tenho é esse aqui. Ó. Veja se está aparecendo para vocês bem. Tá tudo ok? Deu link. Então, aparecendo. Tá. Então, esse guia didático aqui nos ajuda a acompanhar a disciplina. Então, guia didático, fundamentos de computação, docente responsável é o Dante, que sou eu.
eu coloquei aqui 2025, mas é referente a 2024, porque aqui é o ano em que a gente está assim, seguindo física, né? O ano lógico seria 2024. Aqui tem uma pequena apresentação a vocês da disciplina, uma apresentação para vocês, que tem uma foto minha, aqui mostrando, né, que algumas características, para vocês terem uma ideia, a minha formação, fiz graduação em engenharia, mestrado em engenharia, doutorado em engenharia, muitos anos atrás, né? Eu sempre gostei de estudar e fiz essas coisas muito rapidamente. E aí, aqui eu então coloco o programa da disciplina. Primeiro vem o nome da disciplina, a carga horária, a ementa dela, que é iniciação à interação com o computador por meio de aprendizagem de técnicas de elaboração de algoritmos, estudo de uma linguagem de programação e desenvolvimento de programas. É o que nós vamos trabalhar. Aqui os objetivos, que eu acabei de explicar, né? E aqui o conteúdo programático. O que a gente vai ver? Ó? Coloquei em itens. Começa aqui item 1, item 2, item 1, noções básicas sobre sistemas computacionais, depois desenvolvimento de algoritmos, depois estruturas homogêneas de dados, e aí vai, né? Aqui. E depois tem a metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho que a gente vai fazer, eu já coloquei algum material para vocês lá, né? O primeiro material que eu coloquei um material, eu coloquei uma apostila, coloquei um livro, e parte de um livro, a primeira parte dele, e o livro todo. O livro foi desenvolvido pelo professor Ayrton Marco Polidório, do meu departamento. É um livro muito completo, né? E ele foi desenvolvido em uma pseudolinguagem, para que você possa usar em várias linguagens, inclusive a que a gente vai trabalhar. Também coloquei uma apostila de Pascal que facilita a implementação. Essa apostila é muito prática que eu coloquei lá. Às vezes, quando tiver alguma dúvida na sintaxe, de como escrever as coisas na linguagem de programação, a gente vai poder recorrer, então, a essa apostila e esse livro. Tá? O livro é bem completo, então, ele é um livro assim, que tem que ler ele com calma, porque se pegar assim, diretamente estudar por ele, eu acho que é difícil para quem está iniciando aí nos fundamentos da computação. Tá? Eu também, como metodologia de ensino, eu uso lá, quando eu posto os conteúdos, eu usei o Excel-Learning. Não sei se vocês viram. O que é esse Excel-Learning? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né, o curso nosso, aqui na tela, e vocês vão ver, vou colocar aqui, ó, materiais. Esse aqui são, ó, a apostila em Pascal, o livro completo e parte inicial do livro. Então, esse aqui essa apostila, essa parte inicial aqui, vocês podem ir trabalhando. Depois, o próximo passo são aqui conceitos básicos, onde eu desenvolvi, ó, muitos já entraram, e você coloca aqui, ó, introdução. Nós tivemos um projeto aqui na universidade chamado Web de Data. E esse projeto permite que professores eles criem conteúdo dinâmico. Esse conteúdo aqui que eu coloquei para vocês é dinâmico. Ó. Se você colocar primórdio de computadores, ele vai aparecer aqui. Isso aqui foi desenvolvido de uma forma que você, quando acessa o Moodle, você pode acessar ele em um celular, pode acessar num tablet, num computador. Ele se adapta para o seu aparelho. Então, por isso ele foi desenvolvido dessa forma. E eu usei uma ferramenta que ela é livre, essa ferramenta, para desenvolver esse conteúdo. Então, cada etapa que vocês percorrem aqui, eu tenho feedback. Eu sei quem leu, quem não leu, quanto tempo ficou nessa etapa. Ajudo o professor e ajudo o aluno. Além disso, essa ferramenta ela é dinâmica. Eu posso colocar sites. Vocês vão ver que vocês estão lendo alguma coisa, de repente eu clico e vai para um site. Eu posso interagir com aquele site. Depois volto. Às vezes tem perguntas. É muito interessante, é uma ferramenta muito flexível, uma ferramenta que ajuda muito o professor. Tá? Então eu consigo acompanhar vocês e saber cada um de vocês o que cada um viu, o que cada um leu. E vocês têm a flexibilidade de ler isso aqui em qualquer equipamento que abra o Moodle.
essa ferramenta, ela trabalha dentro do Moodle. Então, aqui essa parte de hardware e software, esses conceitos básicos, eles já estão disponíveis para vocês estudarem, tá? Seguirem aqui. Então, eu estou disponibilizando essa parte inicial antes de começar já na linguagem de programação. Então, eu vou usar esse Excel Learning, que é assim essa parte de conceitos básicos, e depois eu vou usar bastante, vou interromper aqui a minha apresentação, eu vou usar bastante também vídeos. Não é, geralmente os outros professores põem poucos vídeos, mas por que o Dante da computação põe bastante vídeos? Porque eu senti a necessidade nas outras turmas, porque do aluno do EAD estudar sozinho é difícil, como eu disse, a programação de computadores ela é um pouquinho diferente da matemática, um pouquinho diferente da história, da biologia, porque a natureza desse conteúdo é uma natureza diferente, que você precisa ficar testando, interagindo. E quando eu explico isso em vídeos curtos, eu vejo que tem um aproveitamento melhor. Entende? Foi muito bom. Então vocês vão ter bastante vídeos curtos com exercícios, eu resolvendo o exercício, eu mostrando como se programa, como vocês podem testar aquele programa. Então, tá, a gente fez o mais didático possível. Então eu vou usar conceitos básicos com aquele Excel Learning, vou entrar com bastante vídeo e material, vocês vão ter essa apostila, o livro, né, e parte desse livro. Então, isso aí acho que é suficiente para a gente percorrer a disciplina com tranquilidade. Mas vocês vão ter bastante vídeos curtinhos, mas com exercícios ali para a gente ir acompanhando. Eu não vou colocar tudo de uma vez, porque senão aquilo sufoca, né, dá a impressão que você tem que percorrer todos aqueles vídeos. Eu lanço um pouquinho, depois a gente vai periodicamente lá no guia didático, a gente tem um cronograma no guia didático. Deixa eu aqui pegar e de novo compartilhar. O guia didático, então, ele tem a metodologia de trabalho aqui e tem um cronograma, ó, cronograma. Então, nós estamos aqui hoje no dia 19. Essa aula ao vivo estava marcado para ontem, na terça-feira, mas a Letícia me avisou que vocês já tinham um compromisso, já tinham uma outra aula, e aí eu transferi para a quarta-feira, que é hoje. Então aqui depois eu vou mudar dia 19. Mas aqui, ó, nós vamos ter 4 avaliações, e aqui tem as datas das avaliações. Olha aqui, ó, dia 20, período da divulgação no Moodle da primeira atividade avaliativa. Aqui é quando eu vou divulgar, que já vai ser a semana que vem. Depois, ó, entrega da primeira avaliação até dia 10 de março. E assim vai. Nós vamos ter 4 avaliações. Por que 4 avaliações? Fala, professor, é muito. Não, mas as avaliações são bem tranquilas. São muito tranquilas. E porque cada trechinho que a gente vai avançando, eu faço um pequeno trabalho. As avaliações são muito tranquilas. E aí então tem 2 trabalhos e 2 provas. Então o primeiro é um trabalho chamado T1. Depois eu tenho uma prova chamada P1. Eu tenho depois um trabalho chamado T2 e uma prova final chamada P2. Tanto é que a média final, olha, é a soma de todas elas dividido por 4. Mas é muito simples, é muito tranquilas essas avaliações, tá? Então, são perguntas simples que sempre estão no contexto ali dos vídeos, estão no contexto do material que eu passo para vocês. O pessoal não tem tido dificuldade em fazer elas, são muito tranquilas, tá? Mas então a gente vai ter 4. Então, na verdade, ó, a primeira avaliação, na verdade, é um questionáriozinho. É um trabalho, que eu chamei de trabalho, que ele chama T1. Tá? Ele já ajuda, porque ele já conta a nota. Se eu pego e faço assim, só 2 avaliações, aí é ruim, porque se a pessoa vai mal em uma, para recuperar na outra é mais difícil. Se você tem 4, ó, não, essa aqui, ó, esse trabalho aqui são bem tranquilos para fazer. Esse é o primeiro e o terceiro. E ajudam muito na nota, né? Ajudam muito na nota. Então, ok, nós vamos ter 4, já falando das avaliações, né? Nós vamos ter 4 avaliações. Dessas avaliações, tem a primeira e a terceira são trabalhos, e a segunda e a quarta eu chamei de provas. Mas são praticamente trabalhos, porque vocês vão ter assim, bastante tempo para poder desenvolver elas. Tá? Só a última prova que
a gente tem feito assim lá no polo, mas aí eu vejo certinho se esse ano vai ser no polo ou não, tá? Porque teve um ano que não foi no polo, mas aí até chegar lá a gente vai conversar. Aqui eu coloquei também alguns sites da OAB CAPES, portal do NEAD, isso aqui vocês já sabem, né? Já tem aí nos outros guias didáticos, essa disciplina vocês não iniciaram nela. Tá? E aqui tem, ó, primeira avaliação trabalho, segunda avaliação prova escrita, terceira um trabalho, quarta avaliação prova escrita. Tá? E aqui o programa. Deixa eu voltar aqui. E, bom, essas avaliações então são tranquilas, né? Eu vou sempre deixar no fórum o aviso sempre quando eu disponibilizo algum material, né, que está ali novo para vocês irem acompanhando. E a ideia, assim, eu olho praticamente todos os dias aqui, eu entro e verifico. É uma mania já que eu tenho, eu chego, por exemplo, num determinado horário, abro e verifico. Eu consigo aqui acompanhar o que cada um fez, quando acessou o material que eu coloquei, quanto tempo ficou lá com o material aberto, essas coisas a gente consegue monitorar. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode, inclusive, já escrever que eu respondo, né? Se o tutor, alguma coisa, tiver alguma dificuldade, mas eu respondo. Eu vejo diariamente ali os fóruns, né? E a interação aluno-professor, tá? O que mais? As avaliações, os fóruns, nós temos também eu diria assim para vocês, eu estava conversando aqui com o Deolindo um pouquinho antes da gente iniciar aqui às 19h30, eu estava falando, o ideal é sempre criar um hábito de estudar nos mesmos horários, né? Lógico, isso aí depende da disponibilidade de vocês, mas criar um hábito para sempre uma determinada hora verificar, ler, fazer os trabalhos, conversar se tiver um interesse entre vocês, também conversar entre vocês, conversar comigo, com o tutor, eu já me coloco, obviamente, à disposição, né? E isso ajuda porque você cria assim, uma rotina de sempre acessar o conteúdo, sempre ler, né? Sempre tá ali com essas questões mais ativas. Então, esse hábito é importante no EAD, tá? É importante no EAD isso, porque e principalmente com essa disciplina que, como eu disse, não é uma disciplina tradicional. O conteúdo dela não é aquele conteúdo tradicional. A primeira parte porque aquela primeira parte são conceitos, você vai ler, vai interpretar, ler aqueles conceitos, eu vou fazer algumas perguntinhas e ali você já vai responder o que é. Mas o que é a memória de um computador? O que é o hardware de um computador? O que é o software do computador? O vírus, por exemplo, de um computador, ele é software ou é hardware? Né? Por que o computador, quando eu desligo ele apaga todos os dados, tem uma queda de energia? Por que isso acontece? Olha, que tipos de memória ele tem? Né? Como que eu sei o que está dentro da memória ou não? Como que eu contabilizo isso? O que é um bit? O que é um byte? Então, isso tudo ali vocês já têm ali material para estudar. Então, essa parte é uma parte conceitual, mais simples, mas ela nos ajuda muito a interpretar depois o que virá, que é a linguagem de programação. E essa é fácil, depois que pegar o jeitinho, saber como que é, né, esse trabalho, a gente pega e... Né. Como eu vi aqui que são poucos que, apesar de ter muitos inscritos, são poucos que gostam. Olha, não é natural fazer isso, né? Mas eu já fiz assim aula até aos domingos aí de tirar dúvidas se precisar, tá, pessoal? A gente fala, professor, queremos um encontro, mas está previsto 2 encontros. Mas eu já fiz extra, quero uma aula aí de exercício. Não tem problema nenhum. Tem os vídeos, mas se quiser, é só chamar aqui, a gente faz e a gente interage também. Eu gosto do que faço. Gosto mesmo. Né? Eu trabalho há 40 anos, mas eu adoro isso aí. Adoro computadores, adoro essa parte de programação. Então, vocês não vão estar me incomodando se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição, tá? Então, a ideia é fazer com que vocês aí ganhem aí consigam aí entender o que é programação de computadores e sair com essa boa noção aí para
fazer esse trabalho, caso queiram seguir. Que na física tem algo muito interessante. A física, toda a parte de ciências exatas, tecnológicas, as engenharias, hoje depende de computadores. Não dá mais para a gente viver sem computadores. E o interessante é saber programar, porque daí você faz com que ele realize o trabalho por você em muitas situações, né? Então, é bacana e a gente vai poder aí trabalhar isso. Bom, deixo a palavra livre, né, para vocês aí, perguntas, o que eu poderia ajudar vocês. Ô, professor, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. Por exemplo, lá em 1992, eu me formei em processamento de dados. Eu sou formado ali pela Cesumar, Unicesumar. Certo. Inclusive, eu sou da primeira turma. Aham. E hoje, quando eu acessei o material, eu fiquei até surpreso, né? Porque Pascal é uma coisa assim que já não se vê há muito tempo, né? Certo. Naquela época lá que eu fazia a faculdade, eu trabalhava numa empresa aqui da cidade vizinha de Jussara, e eu fazia programação. Eu programava em COBOL. Certo. Muito doido, né, COBOL? Aham. E aí, assim, só que isso já faz muito tempo. Então, hoje eu já perdi a técnica, né, de estar Certo. programando. Aham. Mas, assim, eu tenho ainda a noção da programação. E o Java a gente viu só na faculdade. Ou Java, não, o Pascal, né, só na faculdade. Mas na época lá parece que tinha um compilador. A gente vai usar esse compilador também? Sim, a Unicamp, junto, ela desenvolveu um negócio, olha que legal, porque lá nos Estados Unidos e países de língua inglesa, eles usam muito o Pascal para introduzir a outras linguagens, porque é uma linguagem que ela ensina o que é um bloco, a entrada, a saída, ela é muito organizada, é muito bonito o código dela. Porque, aí é que tá, porque ela ajuda para outras línguas. Você quer aprender Python, que hoje está na moda, só que o Python, se você já aprende direto no Python, para você depois migrar para outra, você já tem mais dificuldades. Pascal você migra para Python, migra para Java, migra para outras, porque você vai entender os conceitos mais amplos, né? E ele tem uma ferramenta chamada Pascalzinho, e esse Pascalzinho foi desenvolvido para ensino. Então é bem bacana, uma ferramenta que você pode testar no seu computador. Tem Pascalzinho até para celular, que você pode colocar o programa e já sai o resultado na hora ali para você. Já sai na hora. Então a ideia é dar essa noção, né, para que você possa migrar para outra linguagem, tá? Mas talvez a gente está pensando, sabe qual que é o problema? Assim, você já fez um curso, Marcos fez, mais alguém aí já fez outros cursos, né? Então, o pessoal já tem uma noção, às vezes, mas tem gente que não sabe nada aí, é muito difícil, assim, Mas, assim, assimilar. nessa disciplina a gente vai desenvolver alguma coisinha, algum programinha? Ou Vários. a gente só vai ficar em cima de comandos, de alguma Não, estrutura vários lógica? programinhas, porque são programas, assim, para você depois, lá na frente, na física, você vai fazer uma disciplina que vai precisar, por exemplo, não sei se vocês já fizeram métodos numéricos. Não. Não, então é uma disciplina que utiliza muito, por exemplo, lá você sabe que a física usa, por exemplo, equações diferenciais. Como que eu calculo eu posso fazer um programa para calcular equações diferenciais. Por exemplo, posso fazer um programa para multiplicar matrizes. Então, você tem lá, você não vai multiplicar na mão uma matriz 5 por 5, 10 por 10. Você tem que usar computador. Então, nós vamos aprender aqui como fazer isso. Nós vamos fazer programas para fazer isso. E aí o programa... Então, você vai aprender na linguagem Pascal. Ela é uma linguagem que é pouco usada. Ela mas você vai ver que você vai aprender toda a estrutura, o que é uma matriz, que esse conceito que vale no Pascal vai valer para todas as linguagens. Como você já estudou, né? Você vê a entrada de dados. O que é uma entrada de dados? Você já sabe, já tem noção, mas várias pessoas não conseguem entender esse conceito de entrada de dados e ligar com a memória. É uma dificuldade que você não acredita. Quando você começa a ver aí a questão de variáveis, né? Isso. Banco de dados, né? Então, eu sei como que é, porque na época lá da faculdade, a gente, como eu trabalhava com isso, então eu já tinha uma facilidade, mas o pessoal que estava com a gente ali tinha muita dificuldade com relação a isso aí, né? Então, é interessante. Então, e essa é assim... Eu trabalhei também com DBase, o senhor conheceu? Conheci, programei em DBase, eu lembro.
que era o Clipper. Clipper, isso. Eu tenho Exatamente. 40 anos, eu falo para meus alunos, já passei por todas essas linguagens, já por É. várias, Fortran, lembra, não sei se você chegou a programar em Fortran, o COBOL, você veja como são essas linguagens, né? Você falou de uma linguagem de programação COBOL. Você acredita que tem gente, tem banco que usa COBOL? Tem, por exemplo, um aluno da especialização, ele era meu aluno, ele trabalha no Itaú. E o Itaú lá de Curitiba, ele usa COBOL. Mas deve ter modificado hoje, porque lá antigamente o COBOL Exato. ele era muito difícil de E, trabalhar. Não e, é que é difícil, as rotinas elas exigiam muita escrita, né? Você tinha que escrever muito para fazer uma rotina muito pequena, né? isso. Então, essa é a Exatamente. dificuldade do Hoje é COBOL, né? o Fortran mesmo. Hoje o Fortran é um Fortran modificado, um Fortran com muita cara do que o Pascal tem, de organização. Então essa que é. Ah, mas nós vamos dar Fortran? Não. A física, para você ter uma ideia, a engenharia química tem revistas que até hoje você apresenta as publicações em Fortran. Lógico que é um Fortran modificado, um Fortran super poderoso. Mas então, os conceitos ele teve que ser remendado, vamos dizer assim, né? Ele foi atualizado. Então, você trabalhando com o Pascal é mais fácil você migrar aí então para essas outras linguagens, né? Mas eu aconselharia até depois uma migração mais fácil para o Python, sabe? Que o Python ele tem várias facilidades. Eu vou ver se no finalzinho eu já dou alguns conceitos de Python também, para essa Legal. migração do Pascal para o Python. Tá? Vamos ver se a gente consegue realizar um bom trabalho. Pena que hoje só deu poucas pessoas, né? Nas outras disciplinas também são poucas pessoas. Você está fazendo quantas disciplinas? Ah, eu estou fazendo as que está dentro que apareceu lá do segundo semestre e vou fazer todas. Aham. Ladislau também e o Marcos? Também, todas, professor. Todos. No total, parece que são 6 para mim só. 6. Sim, quer dizer, 5. Aham. Mas já fizeram esse primeiro encontro? Já fizemos um encontro ontem, né? E Isso. ontem só deu, acho que foi 6, se eu não me engano. 6 Aham. pessoas. Sei. Hoje. Ontem eu não entrei, não consegui ontem. Não. Eu acho que foi 6. 6 ou 7, uma coisa assim. Aham. Hoje aqui deu 5. É. Uhum. Mas é uma luta aí, né? Bom, o que eu quero é me colocar à disposição de vocês aí, ver se a gente consegue fazer um bom trabalho, vocês têm um bom proveito aí da disciplina, né? Apesar eu sei das dificuldades, mas eu quero ver aí se vocês conseguem desenvolver bem aí a disciplina. Eu, pelo menos da minha parte, vou fazer tudo o possível para a gente poder trabalhar nesse sentido, tá? Ah, sim. Sobre as avaliações, conseguiram entender bem? Eles são 2 trabalhinhos, né? O T1, T2 e outra provinha P1, P2. Eu sempre dou a prova antes, vai ter tempo para resolver, tempo para conversar, né? Então é bem tranquilo. Tá? Érica está conseguindo ouvir bem? A Érica não. Não sei se ela está conseguindo. É que às vezes o pessoal acessa de celular, né? Tem certa dificuldade com o microfone. Tá bom? Bom, pessoal, é isso, essa primeira apresentação aí, né, de como vai funcionar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Professor, por exemplo, assim, não sei se o senhor falou, eu não prestei atenção, mas, por exemplo, durante a disciplina a gente consegue ter mais encontros presenciais, por exemplo, assim, dessa forma? Olha, Pra gente, tá previsto, não, tá. é o web, né? Isso, Para a gente poder, de repente, trocar ideia ou sim. tirar dúvidas, É, alguma coisa assim. está previsto 2 encontros só. Eu acho pouco, mas eu fico à disposição. A gente pode marcar outros, sem problema algum. Você vai ver os vídeos, depois eu vou tentar marcar outro, né? Talvez num horário que seja que mais gente possa. Eu já cheguei a marcar encontro, pra você ter uma ideia, no domingo. Gostava de fazer, teve uma turma que a gente fez vários. Era domingo, era assim, das 9 às 10h30, ou das 9h30 às 11. A gente fazia isso aí Não era longo, mas a gente resolvia uns exercícios, conversava, o pessoal gostou. Tá? É interessante, porque eu particularmente, eu tenho mais possibilidade, assim, de
de fazer a disciplina, estudar mais no final de semana mesmo, né? Aham. Porque meio de semana a gente trabalha e é corrido, né? Então, de repente a gente dá uma entradinha ali, mas pelo menos eu estou falando por mim, né? Não sei os demais ali. Aham. Mas se todo mundo topar aí, para mim, sem problemas. Quando a gente começar na parte de programação, eu faço isso, daí eu posso fazer um encontro à noite, um encontro depois no domingo, faço os dois, repito, para quem não Isso, puder, exatamente. tá bom? Ótimo. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Fico à disposição de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então, Foi tudo respondido. só para a gente ter uma noção geral da disciplina, né? E aí vamos interagindo ali pelo sistema e fico à disposição de vocês. Tá bom? Ok. Ok. Prazer aí conhecer vocês e sucesso a todos. Tá bom? Bom, professor. Uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, então. A todos aí. Boa noite, professor. Boa noite, Érica.